Elisa, de Jane Austen. 1. Enquanto Sir George e Lady Hertford supervisionavam os trabalhos de seus ceifadores, recompensando os esforços de alguns com sorrisos de aprovação e punindo a indolência de outros com um cacete, eles perceberam deitada e bem escondida, embaixo da folhagem densa de um monte de feno, uma linda menininha que não tinha mais de 3 meses de idade. Tocados pelos traços encantadores do rosto dela e deliciado com as respostas infantis, embora vivazes, que ela ofereceu para suas muitas perguntas, resolveram levá-la para casa e, não tendo filhos, criá-la com muito amor e todas as regalias. Sendo eles boas pessoas, sua primeira e principal preocupação foi incitar nela um amor pela virtude e um ódio pelo vício, no que obtiveram tanto sucesso. Elisa tendo uma tendência natural neste sentido, que, quando cresceu, ela se transformou no deleite de todos os que a conheciam. Amada por Lady Hertford e adorada por Sir George e admirada por todo mundo, ela viveu em um período de ininterrupta felicidade, até que chegou à idade de 18 anos. Quando, tendo sido flagrada furtando uma nota de 50 libras, foi expulsa da casa dos seus desumanos benfeitores. Tal transição para uma pessoa que não tivesse mente tão nobre e sublime como a de Elisa teria sido a morte, mas ela, feliz na consciência da própria superioridade, divertiu-se sentada sob uma árvore, compondo e cantando os seguintes versos. Ainda que sempre a desgraça caminhe comigo, espero nunca sentir falta de um amigo. Um coração inocente vou sempre guardar, e o caminho da virtude eu nunca vou deixar. Tendo se divertido durante algumas horas com essa canção e suas próprias agradáveis reflexões, ela se levantou e pegou a estrada para M, uma pequena cidade mercante onde morava sua amiga mais íntima, que era gerente do Red Lion. A essa amiga, ela imediatamente se dirigiu e, tendo-lhe contado sua recente desgraça, comunicou-lhe o desejo de entrar em alguma família na humilde função de dama de companhia. A senhora Wilson, que era a criatura mais afável do mundo, logo que ficou sabendo do desejo da amiga, sentou-se no bar e escreveu a seguinte carta para a duquesa de F., a mulher que, entre todas as outras, ela mais estimava. Para a duquesa de F., receba em sua família, a pedido meu, uma jovem de caráter excepcional, que é tão bondosa a ponto de escolher sua companhia no lugar de pegar no batente. Apresse-se e tome-a dos braços de sua Sarah Wilson. A duquesa, cujo apreço pela senhora Wilson a levaria a fazer qualquer coisa, ficou exultante pela oportunidade de agradar a amiga, e assim, imediatamente, após ter recebido a carta, partiu para Red Lion, onde chegou naquela mesma noite. A duquesa de F. tinha cerca de 45 anos e meio de idade. Suas paixões eram fortes, suas amizades firmes e suas inimizades insuperáveis. Era viúva e tinha apenas uma filha, que estava prestes a se casar com um jovem de considerável fortuna. Logo que avistou nossa heroína, a duquesa, jogando seus braços em torno do pescoço da moça, declarou-se tão satisfeita com ela que estava resolvida a jamais dela se separar.
Elisa ficou deliciada com tal declaração de amizade e, após despedir-se do modo mais afetuoso possível de sua querida senhorita Wilson, acompanhou sua graça na manhã seguinte até sua propriedade em Surrey. Com toda a consideração, a duquesa apresentou-a à Lady Harriet, que se agradou tanto da aparência de Elisa que suplicou a ela que a considerasse uma irmã, o que Elisa, com grande condescendência, prometeu fazer. O Sr. Cecil, noivo de Lady Harriet, estando frequentemente com a família, ficando frequentemente com Elisa, aconteceu uma atração mútua, e Cecil, tendo declarado seu amor primeiro, convenceu Elisa a aceitar-se casar por licença, sem que corressem os proclamas, o que era fácil de conseguir, já que o capelão da duquesa, estando ele mesmo muito apaixonado por Elisa, aceitaria. Eles tinham certeza, fazer qualquer coisa para agradá-la. Certa noite, estando a duquesa e Lady Harriet ocupado em uma reunião, os dois aproveitaram a oportunidade da ausência das damas e foram unidos pelo capelão enamorado. Ao retornarem, as duas ficaram muito surpresas em encontrar, em vez de Elisa, o seguinte bilhete: Senhora, nós nos casamos e fomos embora. Henry e Elisa Cecil. Sua Graça, assim que leu a carta, que explicava suficientemente tudo o que havia acontecido, foi tomada da mais violenta fúria, e após ter passado uma agradável meia hora chamando-os por todos os chocantes nomes que sua raiva lhe pôde sugerir, mandou atrás deles 300 homens armados, com ordens para que não voltasse sem os corpos deles, mortos ou vivos, pretendendo, se lhes fosse trazido na sua última condição, matá-los mediante algum tipo de tortura após alguns anos de confinamento. Enquanto isso, Cecil e Elisa continuavam sua fuga para o continente, que eles julgavam estar mais protegido do que em sua terra natal, dos efeitos terríveis da vingança da duquesa, que eles tinham tantos motivos para temer. Na França, permaneceram 3 anos, tempo durante o qual tiveram 2 meninos, e no final Elisa tornou-se uma viúva sem nada para sustentar a si e aos filhos. Desde o casamento, vinham despendendo cerca de 12.000 libras por ano, e sendo que as posses do Sr. Cecil somavam menos do que 1/20 disso. Eles só tinham conseguido economizar uma ninharia, tendo vivido quase unicamente de sua renda. Estando Elisa perfeitamente consciente do desarranjo de seus negócios, assim que o marido morreu, zarpou para a Inglaterra em um navio de guerra com 55 canhões, que eles tinham mandado construir para seus dias mais prósperos. Mas, assim que pisou na praia de Dover, levando um filho em cada mão, ela foi detida pelos soldados da duquesa e conduzida por eles a uma prisãozinha particular de sua patroa, que ela havia erigido para a recepção de seus próprios prisioneiros particulares. Logo que entrou na masmorra, o primeiro pensamento que ocorreu a Elisa foi o de como sair dali. Ela foi até a porta que estava trancada, olhou para a janela que tinha barras de ferro, desapontada em ambas as expectativas, entrou em desespero por não conseguir realizar uma fuga, quando felizmente percebeu, no canto da cela, uma pequena serra e uma escada de corda.
Com a serra, ela imediatamente começou a trabalhar e poucas semanas depois já havia retirado todas as barras, menos uma, a qual ela amarrou à escada. Ocorreu então uma dificuldade que por algum tempo ela não soube solucionar. Seus filhos eram pequenos demais para descer a escada sozinhos. Nem seria possível para ela levá-los no colo enquanto ela descesse. Finalmente, decidiu jogar todas as roupas, das quais tinha uma boa quantidade, e então, tendo-lhes dado instruções estritas de que não se machucassem, jogou os filhos em cima delas. Ela mesma desceu com facilidade a escada, no fim da qual teve a alegria de encontrar os meninos em perfeita saúde e dormindo profundamente. Nesse momento, ela sentiu uma necessidade premente de vender seu guarda-roupa, tanto pela preservação dos filhos quanto pela própria. Com lágrimas nos olhos, desfez-se das últimas relíquias de sua antiga glória e, com o dinheiro obtido, comprou outras peças mais úteis, alguns brinquedos para os meninos e um relógio de ouro para si. Mas mal obteve ela os itens mencionados e já começou a sentir muita fome, e teve motivos para pensar que seus filhos também estavam no mesmo estado, quando os viu arrancando com os dentes 2 dedos dela. Para remediar essas tristezas inevitáveis, decidiu retornar aos velhos amigos, Sir George e Lady Harcourt, cuja generosidade ela tantas vezes havia experimentado e esperava agora experimentar outra vez. Ela tinha cerca de 40 milhas a percorrer antes de chegar à hospitaleira mansão deles. Tendo caminhado 30 milhas sem parar, viu-se na entrada de uma cidade onde, muitas vezes, em tempos mais felizes, ela acompanhara Sir George e Lady Harcourt, para ali fazerem um repasto de frios em uma das estalagens. Lembranças das aventuras vividas desde a última vez que tomara parte naquelas felizes refeições lhe permitiram ocupar sua mente por algum tempo, durante o qual ela ficou sentada nos degraus da porta da casa de um cavalheiro. Assim que essa lembrança se esgotaram, levantou-se e decidiu ir à própria estalagem que ela relembrava, com tanto deleite, de cujos fregueses, à medida que saíam e entravam, esperava obter alguma coisa por caridade. Mal tinha tomado seu posto no pátio da estalagem quando um veículo saiu dali e, ao virar a esquina onde Elise estava, parou para proporcionar ao boleeiro uma oportunidade de admirar a beleza da paisagem. Elise então avançou até a carruagem e estava indo pedir uma esmola quando, ao fixar os olhos na dama que estava lá dentro, exclamou: Lady Hartlepool. Ao que a dama respondeu: Elisa? Sim, senhora, sou a infeliz Elisa. Sir George, que também estava na carruagem, mas por demais assombrado para conseguir falar, estava prestes a exigir de Elisa uma explicação sobre a situação em que se encontrava, quando Lady Harcourt, num transe de alegria, exclamou: Sir George, essa não é apenas Elisa, nossa filha adotada, mas nossa filha verdadeira. Nossa filha verdadeira? O que quer dizer, Lady Harcourt? Você sabe que nunca chegou a ter no ventre uma criança. Explique-se, eu lhe imploro. Você deve se lembrar, Sir George, que quando viajou para a América, você me deixou grávida. Claro, claro, continue, minha querida Polly. 4 meses depois de sua partida, dei à luz essa menina,
mas temendo seu justo ressentimento por ela não ser um menino que você desejava, eu a levei a um monte de feno e a deixei ali deitada. Algumas semanas depois você voltou e, felizmente para mim, não fez perguntas sobre o assunto. Internamente satisfeita com o bem-estar de minha filha, esqueci completamente que a tinha, tanto que quando logo depois nós a encontramos no próprio monte de feno, onde eu a havia colocado, não percebi tanto quanto você não percebeu que ela era nossa filha, e nada arriscou-me a dizer, teria-me trazido o fato à memória, exceto ouvir a voz dela, que agora me soa exatamente como a voz de minha própria filha. O relato racional e convincente que me fez de toda a história, disse Sir Jorge, não deixa dúvida de que ela é nossa filha, e como tal, perdoo de bom grado o furto de que ela é culpada. Ocorreu então uma reconciliação mútua, e Elisa, subindo na carruagem com os 2 filhos, retornou àquele lar do qual estivera ausente por quase 4 anos. Logo que reassumiu seu poder usual em Harcourt Hall, formou um exército com o qual demoliu inteiramente a tão aconchegante prisão da duquesa, e com esse ato ganhou as bênçãos de milhares e o aplauso de seu próprio coração.